A sala ainda cheirava a cobertura de baunilha e fumaça de churrasco quando meu marido deslizou os papéis do divórcio pela mesa. Nosso filho estava sentado na cadeirinha alta debaixo de uma faixa azul e dourada de 1 ano, esmagando o bolo nas mãozinhas, enquanto 30 pessoas batiam palmas e riam ao redor dele. Os colegas de Fábio se aglomeravam perto da área do bar do salão alugado com taças plásticas de champanhe. Minha irmã estava carregando presentes para a mesa do fundo. A mãe dele tirava fotos. E bem ali no meio da festa de aniversário de 1 ano do nosso bebê, meu marido sorriu para mim e disse: "Acho que é hora de pararmos de fingir." No início, eu honestamente pensei que ele estava brincando. Então ele puxou uma caneta do bolso do paletó e bateu na pilha de papéis na minha frente. Documentos de divórcio. Meu estômago despencou tão rápido que parecia ter perdido um degrau no escuro. Algumas pessoas por perto pararam de conversar. Fábio não parecia nem um pouco envergonhado. Na verdade, ele parecia estranhamente aliviado, como se tivesse ensaiado esse momento na cabeça por semanas. "Eu fico com a casa", ele disse calmamente. "Com a empresa também. E com o Range Rover." Alguém perto do bar soltou uma risada constrangedora, pensando que talvez fosse algum tipo de piada terrível. Não era. Fábio se inclinou mais perto e baixou a voz o suficiente para soar cruel em vez de alto. "Você fica com o bebê." A sala ficou em silêncio ao nosso redor. Mesmo agora, quando penso naquele momento, eu me lembro do som que substituiu todas as conversas, o zumbido das luzes fluorescentes acima da cozinha do salão. Era assim que o coração partido soava, luzes zumbindo e meu filho batendo alegremente as mãos cobertas de cobertura contra a bandeja, enquanto meu casamento desmoronava na frente de todo mundo que conhecíamos. Olhei para os papéis. Meu nome já estava digitado ordenadamente ao lado das linhas de assinatura. Fábio tinha preparado tudo. Eu deveria ter chorado. Honestamente, parte de mim queria. Eu queria gritar com ele por me humilhar em público. Queria jogar os papéis na cara dele e perguntar como um homem que uma vez segurou minha mão na sala de espera de um hospital podia se tornar alguém que eu mal reconhecia. Em vez disso, peguei a caneta. A sala inteira me observava. Os colegas mais jovens de Fábio ficaram congelados perto da mesa de bebidas. Uma das mulheres do setor financeiro parecia horrorizada. Minha irmã começou a andar na nossa direção, mas eu balancei a cabeça sutilmente. Ainda não. Minhas mãos estavam firmes quando assinei. Uma página, depois outra, depois a final. Fábio piscou, surpreso. Acho que ele esperava uma briga, talvez lágrimas, talvez súplicas, mas depois de 15 anos de casamento, eu finalmente havia aprendido algo importante sobre meu marido. Nada assustava Fábio mais do que o silêncio. Deslizei os papéis de volta para ele. Então olhei diretamente em seus olhos e disse baixinho: "Você não tem ideia do que acabou de fazer." Pela primeira vez naquela noite, a expressão dele mudou. Só um pouco. Confusão. Então a música começou a tocar de novo porque alguém, Deus os abençoe, deve ter percebido que o silêncio tinha se tornado insuportável. As pessoas lentamente voltaram a fingir que tudo estava normal, mas nada nunca mais seria normal. Eu me levantei, limpei a cobertura da bochecha do meu filho e o levantei nos braços. Fábio não me impediu. Isso doeu mais do que os papéis. Lá fora, o ar do fim de julho ainda sentia frio contra minha pele. Prendi Heitor na cadeirinha do carro enquanto minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia afivelar o cinto. Minha irmã Carolina correu para fora atrás de mim. "Raquel." Ela sussurrou sem fôlego. "Que diabos acabou de acontecer?" Eu olhei direto para frente através do para-brisa. "Acho que meu casamento acabou de terminar." "Não," ela disse suavemente. "Acho que terminou há muito tempo." Essa era a parte terrível. Ela estava certa. Os sinais estavam lá por anos. Fábio e eu nos conhecemos quando tínhamos ambos 26 anos, antes da Serra Dourada Construções existir, antes do grande escritório, antes dos carros de luxo e dos torneios de golfe e dos relógios caros que Fábio de repente não conseguia viver sem. Naquela época, ele era apenas um carpinteiro com mãos ásperas e sonhos impossíveis, e eu o amava por aqueles sonhos. Construímos tudo juntos do zero. Enquanto Fábio lidava com as equipes de construção, eu lidava com a papelada. Gerenciava faturas na nossa pequena mesa de cozinha, depois de turnos de 12 horas como enfermeira. Aprendi software de folha de pagamento às 2 da manhã, porque não podíamos pagar um contador.
Equilibrei orçamentos da empresa enquanto estava grávida, enjoada e exausta. Quando a mãe dele ficou doente há 3 anos, eu a levei a todas as consultas enquanto Fábio viajava a trabalho. Dizia a mim mesma que casamento significava sacrifício. Só nunca percebi que eu seria a única a fazer isso. As coisas mudaram depois que a empresa cresceu. No início foi sutil. Fábio começou a se importar mais com as aparências. Ternos de grife substituíram as velhas calças de trabalho. Jantares de negócios substituíram noites em família. Toda a conversa se tornou sobre status de expansão e networking. Então vieram os funcionários mais jovens, especialmente Júlia, 28 anos, cabelo perfeito, maquiagem perfeita, trabalhava em marketing. Fábio insistia que eles eram apenas amigos, mas esposas sabem, especialmente esposas que passaram 15 anos observando um homem lentamente se viciar em admiração. Com o tempo, parei de me sentir como parceira dele. Me tornei ruído de fundo. A mulher que cuidava de fraldas e consultas médicas enquanto Fábio posava para entrevistas de revista sobre sucesso feito sozinho. Feito sozinho. Essa palavra costumava me fazer rir amargamente toda vez que eu via. Quando Heitor nasceu, nosso casamento já parecia rachado por baixo da superfície. Ainda assim, nunca imaginei que Fábio terminaria tudo em público, ou de forma cruel, ou durante a festa de aniversário do nosso filho. Quando finalmente cheguei em casa aquela noite, carreguei Heitor para o pequeno quarto e me sentei na cadeira de balanço ao lado do berço. Ele adormeceu contra meu peito quase imediatamente. Invejava os bebês por isso. A capacidade de se sentir seguro sem fazer perguntas. Depois de um tempo, enfiei a mão na bolsa e retirei a fina pasta manila que havia pegado da festa. A pasta que Fábio nunca notou. Dentro estavam cópias de documentos que eu guardara por anos. Papéis originais de constituição, acordos de propriedade, assinaturas, porcentagens, a fundação de tudo o que havíamos construído, tudo o que Fábio acreditava pertencer a ele. Olhei para os papéis por um longo tempo enquanto meu filho dormia em meus braços. Então, pela primeira vez naquela noite, sussurrei a verdade em voz alta. Ah, Fábio, eu disse baixinho, você realmente deveria ter lido o que assinou. A manhã seguinte não parecia uma manhã. Parecia que eu havia entrado em uma vida que não me pertencia mais. Acordei no velho sofá, cama na casa do meu pai com o pescoço duro, Heitor dormindo ao meu lado no berço de viagem. O silêncio era tão profundo que quase parecia pressão nos ouvidos. Sem trânsito, sem notificações, sem Fábio. Apenas quietude. Pela primeira vez em anos, não acordei verificando a agenda de outra pessoa. Eu apenas existia. E então a realidade voltou. Os papéis do divórcio, a festa, a voz dele na frente de todos. Eu fico com a casa, a empresa e os carros. Você fica com o bebê. Fechei os olhos, mas não ajudou, porque a pior parte não era o que ele disse. Era como tinha sido fácil para ele dizer aquilo. No meio da manhã, Carolina chegou com café e uma sacola de mercado como se estivesse se preparando para a guerra. Você precisa comer alguma coisa, ela disse, colocando na bancada da cozinha. E precisa me dizer que não vai desmoronar agora. Não vou desmoronar, respondi automaticamente. Ela me estudou com cuidado. Isso soa como algo que as pessoas dizem logo antes de desmoronarem. Não discuti. Em vez disso, abri meu laptop. Não houve choro, nenhum colapso dramático, apenas foco. O tipo de foco que eu usava para sobreviver a turnos de 12 horas no hospital quando era mais jovem. Acessei os arquivos antigos da empresa. A Serra Dourada Construções ainda tinha minhas credenciais de acesso. Fábio nunca pensou em removê-las. Isso sozinho me dizia tudo o que eu precisava saber sobre o quão pouco ele respeitava o que eu realmente fazia nos bastidores. Cliquei nas pastas lentamente. Histórico de folha de pagamento, contratos com fornecedores, declarações de impostos, documentos de empréstimos. E então eu encontrei o acordo original de constituição. Minha respiração ficou presa. Não porque eu não esperasse, mas porque havia esquecido o quão claramente tudo estava escrito. Lá estava em preto e branco. A Serra Dourada Construções foi registrada originalmente em nome de nós dois. Mas mais importante, a estrutura de propriedade majoritária estava ligada ao investimento de capital inicial, a herança do meu pai. Dinheiro que Fábio sempre se referiu casualmente como nosso colchão de startup. Ele nunca perguntou onde a documentação legal estava guardada. Nunca se importou,
porque Fábio sempre assumiu que o sucesso apagava a papelada. Não apaga. Carolina se inclinou sobre meu ombro. O que é isso? Ela perguntou. Não respondi imediatamente, porque de repente eu me lembrava de algo que Fábio dissera anos atrás, logo depois que nos mudamos para nosso primeiro escritório de verdade. Nós devemos confiar completamente um no outro, ele me dissera, sem segredos, sem letras miúdas entre nós. Eu tinha rido na época. Agora sou contadora por casamento, eu disse. Letras miúdas são minha linguagem do amor. Ele beijou minha testa e disse, é por isso que eu te amo. Naquela época, parecia parceria. Agora eu percebia que era apenas conveniência. À tarde liguei para nosso advogado de família. Ou melhor, o advogado que silenciosamente se tornara meu ao longo dos anos. Fábio sempre usava advogados corporativos, chamativos, caros, agressivos. Eu sempre preferia alguém que lesse cada página 2 vezes. Raquel, o Dr. Campos disse quando atendeu, o tom mudando imediatamente para preocupação. Eu soube o que aconteceu. É claro que ele soubera. Cidades pequenas não guardam segredos, especialmente não os envolvendo divórcios, empresas e humilhação pública. Preciso saber onde eu estou, eu disse. Houve uma pausa. Então ele expirou lentamente. Você está em uma posição muito mais forte do que seu marido percebe. Esse foi o primeiro momento em que senti algo mudar dentro de mim. Não raiva, clareza. Na hora seguinte ele explicou em termos simples. A empresa que Fábio achava que possuía completamente não estava estruturada do jeito que ele acreditava. A propriedade não se baseava em quem gerenciava as operações diárias ou quem assinava cheques na frente das câmeras. Baseava-se na distribuição de equity, e eu ainda detinha o controle majoritário, porque eu nunca havia assinado a transferência, porque Fábio nunca me pediu para fazer isso, porque Fábio nunca achou que precisava. Você está me dizendo, eu disse lentamente, que ele simplesmente tomou a empresa na frente de 30 testemunhas achando que era dele. É exatamente isso que estou te dizendo. O Dr. Campos respondeu. Eu me recostei na cadeira da cozinha. Pela primeira vez desde a festa de aniversário, algo dentro de mim parou de tremer. Não porque eu me sentisse poderosa, mas porque finalmente entendia a forma do que Fábio havia feito. Ele não apenas me humilhou, ele se expôs. Naquela noite, dirigi até a cidade para pegar fórmula e fraldas. O mundo lá fora parecia normal. Pessoas passeando com cães, adolescentes rindo do lado de fora do posto de gasolina. Um casal discutindo baixinho em um carro estacionado. A vida continuava como se nada tivesse acontecido. Isso foi o que mais me atingiu. Ninguém sabia que um casamento havia acabado em uma festa de aniversário. Ninguém sabia que um homem havia acabado de entregar todo o seu futuro para uma mulher que ele não respeitava mais, ou achava que não respeitava. No caixa da loja, vi o logo da empresa de Fábio em um caminhão de entrega do lado de fora. Serra Dourada Construções. Nova marca, tinta fresca, envelopamento publicitário, caro. Quase ri. Ele já estava gastando dinheiro como se a empresa pertencesse inteiramente a ele. Aquela confiança, aquela arrogância, ia custar caro para ele. Em casa, encontrei Heitor dormindo de novo, a mãozinha curvada como se ainda estivesse segurando o mundo sem medo. Sentei ao lado dele e sussurrei não para ele, mas para mim mesma. Você vai ficar bem, eu disse. Eu prometo para você. E pela primeira vez eu acreditei nisso. Não porque soubesse o que aconteceria em seguida, mas porque finalmente sabia o que eu havia guardado o tempo todo. E Fábio não fazia ideia. A primeira rachadura na nova vida de Fábio apareceu exatamente 11 dias depois da festa de aniversário. No início, foi pequena. Uma notificação de pagamento atrasado. Depois outra. Depois 3 fornecedores se recusando a liberar materiais a menos que as faturas fossem quitadas antecipadamente. Fábio chamou de atrito temporário. Ele ainda acreditava que era negócio como sempre, apenas uma fase ruim, um mal-entendido, algo que ele poderia resolver com confiança e charme. Essa era a maior fraqueza de Fábio. Ele sempre acreditou que personalidade poderia substituir estrutura, mas estrutura não se importa com o quão confiante você soa ao telefone. Na terceira semana, as coisas pararam de parecer atrito e começaram a parecer colapso. Eu não vi em primeira mão no início. Não precisava. Carolina me mostrou as notícias locais de negócios no celular dela uma manhã, enquanto alimentava Heitor com cereal. A Serra Dourada está perdendo clientes.
Ela disse com cuidado. Você sabia disso? Eu esperava por isso, respondi. Ela olhou para cima. Você está calma com isso. Eu não estava calma. Eu estava focada. Há uma diferença que a maioria das pessoas não entende até passar por uma traição. Fábio havia assumido que tomar a casa, os carros e a narrativa pública significava que ele controlava o resultado. Mas propriedade e controle não são a mesma coisa. Não na vida real. Especialmente não em uma empresa construída lentamente ao longo de 15 anos, onde cada relacionamento, cada contrato com fornecedor, cada garantia de empréstimo tinha minha assinatura em algum lugar nos bastidores. No final da terceira semana, o conselho solicitou uma revisão financeira de emergência. Fábio, ainda operando sob a suposição de que era o dono incontestável, concordou imediatamente. Esse foi o segundo erro dele. O primeiro foi assumir que eu lutaria emocionalmente com ele. O segundo foi assumir que eu não lutaria legalmente. O terceiro foi assumir que eu era impotente sem ele. Na manhã da reunião de revisão, eu estava na cozinha lavando mamadeiras quando meu telefone tocou. Era o Dr. Campos. Está acontecendo hoje, ele disse. Oi, Zay. Você não parece nervosa. Não estou nervosa, respondi. Estou cansada de estar nervosa. Houve uma pausa. Então ele disse algo que me surpreendeu. Bom, porque ele já está perdendo o controle. Olhei pela janela para a rua quieta. Não estou tentando destruí-lo, eu disse. Eu sei. Ele respondeu. É isso que torna isso tão difícil para ele. Ao meio-dia, Fábio estava sentado na sala de conferências da sede da Serra Dourada Construções, o mesmo escritório onde ele uma vez tirara fotos brilhantes para uma revista local, sorrindo na frente de plantas emolduradas como um homem que havia construído tudo sozinho. Mas hoje, a atmosfera era diferente. Sem fotos, sem orgulho, apenas papéis e silêncio. Eu não estava lá fisicamente, mas sabia exatamente o que estava acontecendo. O Dr. Campos mais tarde descreveu para mim em detalhes precisos, quase clínicos. Fábio entrou confiante. Saiu incerto, porque a primeira coisa que os auditores explicaram era simples. Ele não detinha a propriedade majoritária, nem de longe. Houve uma longa pausa na sala depois dessa declaração, o tipo de silêncio que parece mais pesado que o barulho. Fábio aparentemente riu no início, um som curto e desdenhoso. Depois pediu que repetissem. Eles repetiram, devagar, claramente, com documentação. E foi então que a realidade começou a mudar, porque pela primeira vez em anos, Fábio não tinha argumento que pudesse consertar o que estava ouvindo. Enquanto isso, eu fiquei em casa aquela tarde com Heitor, dobrando roupinhas e ouvindo o vento lá fora da janela. Parecia estranho, como observar uma tempestade de dentro de uma casa de vidro, segura, mas distante. Naquela noite, Fábio apareceu na casa do meu pai. Eu sabia que ele viria. Não corri para a porta. Não preparei um discurso. Simplesmente abri quando as batidas se tornaram constantes em vez de raivosas. Ele parecia diferente. Não fisicamente, mas algo em sua postura havia desmoronado. A confiança não desaparece de uma vez. Ela se fragmenta. Eu não sabia. Ele disse imediatamente. Essa foi sua frase de abertura. Não olá. Não desculpe. Apenas eu não sabia. Eu me afastei um pouco, deixando ele ver a casa quieta atrás de mim. Você não sabia? Perguntei calmamente. O maxilar dele se tensionou. Que eu não possuía tudo. Assenti uma vez. Você nunca perguntou. Eu confiava em você. Ele rebateu quase instintivamente. Isso me fez pausar, porque percebi o quão diferentemente definíamos confiança. Eu confiava em você também, eu disse suavemente. É por isso que nunca pensei que você faria o que fez numa festa de aniversário de uma criança. A expressão dele mudou com isso. Algo como arrependimento tentou surgir, mas o orgulho lutou imediatamente. Eu estava bravo, ele disse. Me sentia preso. Você não estava preso, respondi. Você estava impaciente. Isso acertou mais forte do que eu esperava. Por um momento nenhum de nós falou. Da sala eu podia ouvir Heitor se mexendo, fazendo sons suaves enquanto acordava da soneca. A vida continuando. Apesar de tudo, Fábio olhou além de mim na direção do berço e depois de volta para mim. Eu não quis te machucar, ele disse. E pela primeira vez desde que isso começou, eu acreditei naquela parte dele, mas intenção não apaga impacto. Você não apenas me machucou, eu disse baixinho. Você me apagou na frente de pessoas que me viram construir tudo ao seu lado. Silêncio novamente.
mais longo dessa vez. Lá fora o vento aumentou um pouco, roçando contra a varanda. Fábio finalmente falou. Então o que acontece agora? Olhei para ele por um longo momento. Não com raiva, não com satisfação, com algo mais próximo de exaustão. Agora eu disse, você aprende como é reconstruir algo que achava que já possuía. Ele não respondeu. Apenas ficou ali, percebendo tarde demais que a vida da qual ele havia se afastado não tinha desaparecido por minha causa. Tinha desaparecido pelo que ele escolheu acreditar. Fábio não voltou no dia seguinte, nem no outro, mas o silêncio que ele deixou para trás não era paz, era pressão. Porque uma vez que você vê o começo da queda de alguém, não consegue deixar de ver o ritmo dela. As chamadas perdidas, os e-mails tarde da noite, as notificações legais chegando em envelopes mais grossos, os rumores que começam a viajar por uma cidade pequena, como fumaça por rachaduras na parede. A Serra Dourada Construções não desmoronou da noite para o dia. Ela se desenrolou, lentamente, publicamente e dolorosamente. Tentei manter minha vida simples durante esse tempo. Rotinas matinais com Heitor, lavanderia, compras de mercado, papelada que não tinha nada a ver com vingança ou casamento ou poder, mas de vez em quando eu ouvia algo. Você soube que Fábio perdeu o contrato do Millbrook? Dizem que o banco congelou a linha de crédito dele. Ele tem discutido com o conselho de novo, e cada vez eu sentia algo inesperado. Não satisfação, não ódio, algo mais pesado, luto. Porque um dia Fábio e eu não éramos assim. Éramos cansados, pobres e esperançosos do jeito que os jovens sempre são antes da vida, ensinar o quão frágil a esperança pode ser. Eu me lembro de uma noite anos atrás, quando ainda construíamos a empresa no escritório da garagem. Tínhamos comido comida barata no chão, porque a mesa da cozinha estava enterrada em faturas. Fábio havia se recostado contra a parede exausto e dito, um dia vamos olhar para isso e rir. Eu tinha acreditado nele. Realmente tinha, mas o sucesso não destrói as pessoas de uma vez. Ele muda a direção da atenção delas. E a atenção de Fábio havia lentamente se afastado de nós, de casa, da parceria, para a admiração, para a validação, para pessoas que diziam que ele era impressionante em vez de lembrar-lo de quem ele costumava ser. Júlia era parte desse mundo. Eu a conheci de verdade apenas uma vez num evento da empresa que frequentei por obrigação meses antes do divórcio. Ela sorrira educadamente, mas havia algo ensaiado nisso, como se já tivesse aprendido a ser vista sem ser questionada. Fábio a apresentou casualmente. A moça do marketing, ele disse, não alguém que trabalha conosco, não parte da equipe, apenas líder de marketing, como se títulos bastassem para explicar a proximidade. Eu me lembro de observar o jeito como ele olhava para ela quando achava que ninguém notava. Não era amor, era fuga. É isso que entendo mais claramente agora. Fábio não foi embora porque encontrou alguém melhor. Foi embora porque encontrou alguém mais fácil. Alguém que não o lembrava de quem ele costumava ser. De volta a casa, comecei a receber documentos oficiais. Não dramáticos, não emocionais. Financeiros, pedidos de auditoria, confirmações do conselho, notificações de acionistas, cada um reforçando silenciosamente uma verdade que Fábio nunca aceitara completamente. Ele não controlava o que acreditava controlar. O Dr. Campos ligou uma tarde enquanto eu dobrava as roupas de Heitor. Ele está tentando negociar, ele disse. Com quem? Perguntei. Com você. Parei. Diga a ele que não, eu disse. Houve um silêncio mais longo na linha. Raquel, ele disse com cuidado. Ele está oferecendo termos de acordo. Expirei lentamente. Que tipo de termos? Um momento. Tudo o que ele acha que você quer. Isso me fez parar de dobrar. Porque Fábio sempre acreditara que problemas podiam ser resolvidos do mesmo jeito que negócios eram feitos. Oferecer dinheiro suficiente. Oferecer controle suficiente. Oferecer compromisso suficiente. E a outra pessoa cede. Mas algumas coisas não são negociáveis. Olhei para Heitor brincando no chão com um caminhão de brinquedo de plástico. Eu não quero o dinheiro dele, eu disse. O que você quer? O Dr. Campos perguntou. Pensei nisso por um longo tempo. Porque a resposta honesta não era vingança. E não era poder. Era algo mais simples. Respeito. Não o tipo que se exige. O tipo que se perde quando se esquece o que significa ver outra pessoa como humana. Naquela noite, Fábio apareceu de novo. Dessa vez ele não bateu forte.
Não parecia bravo, parecia cansado de um jeito que eu nunca vira antes. Como alguém que finalmente havia ficado sem maneiras de fingir. Eu não consigo consertar isso, ele disse imediatamente depois que abri a porta. Não respondi. Tentei. Ele acrescentou. Tentei de tudo. Me afastei novamente, deixando ele entrar. Porque percebi algo importante. Isso não era mais um confronto. Era um fim. Sentamos na cozinha onde tanta da nossa vida anterior havia acontecido. Não jantares românticos, não grandes conversas, apenas vida comum, contas, café, silêncio. Fábio esfregou as mãos nervosamente. Eu não entendia o que estava assinando. Ele disse de novo. Você nunca perguntou, respondi. Eu confiava em você. Balancei a cabeça lentamente. Não, eu disse. Você confiava que eu nunca importaria o suficiente para questionar. Isso acertou ele mais forte do que a raiva jamais poderia. Porque era verdade. Lá fora o vento movia suavemente pelas árvores, como se o mundo mesmo tentasse não nos interromper. Fábio olhou para a mesa. Eu perdi tudo, ele disse baixinho. Estudei ele por um longo momento. Então eu disse algo que não planejava dizer. Não, respondi gentilmente. Você apenas perdeu o que achava que possuía. Ele olhou para mim, e pela primeira vez não havia defesa na expressão dele, apenas compreensão e arrependimento. Mas arrependimento não é o mesmo que reparo. Não no casamento, não nos negócios, e não na vida. O inverno chegou cedo aquele ano. O tipo de frio que se instala em casas de madeira antigas e fica lá como se as paredes mesmas se lembrassem de tudo o que aconteceu dentro delas. Fábio e eu não voltamos a ficar juntos. Não do jeito que as pessoas esperam de histórias como essa. Não houve reencontro dramático, não perdão repentino, não beijo cinematográfico sob neve caindo. O que aconteceu em vez disso foi mais lento, mais comum e de algum modo mais real. Aprendemos a conversar sem nos destruir. Primeiro pelo bem de Heitor, depois gradualmente por razões que nenhum de nós admitia completamente em voz alta. Fábio se mudou para um pequeno apartamento alugado do outro lado da cidade. Nada impressionante, sem acabamentos de luxo, sem status, apenas um lugar para dormir e pensar. Ele parou de usar ternos caros, parou de falar como se toda conversa fosse uma apresentação, e pela primeira vez em anos, começou a ouvir mais do que falava. A empresa se estabilizou, mas não por causa dele sozinho. O conselho trouxe estrutura. Funcionários antigos voltaram com cautela. Contratos foram renegociados, e lentamente, a Serra Dourada Construções se tornou algo novo, não o império que Fábio uma vez imaginara, mas algo mais sólido, mais sustentável, mais honesto. Eu permaneci envolvida, mas não do mesmo jeito que antes. Não era mais a espinha dorsal silenciosa. Era parte das decisões que exigiam clareza em vez de sacrifício. Uma tarde, meses depois que tudo desmoronou, Fábio veio buscar Heitor. Foi uma troca simples na porta, sem tensão, sem performance, apenas dois pais fazendo o que precisava ser feito. Mas antes de ir embora, ele hesitou. Eu estava pensando. Ele disse com cuidado sobre o que você disse aquele dia. Esperei. Você me disse que eu não tinha ideia do que tinha acabado de fazer. Assenti ligeiramente. Ele olhou para Heitor, depois de volta para mim. Acho que entendo agora, ele disse. Não respondi imediatamente, porque entender não apaga o dano, mas muda o que vem depois. A primavera chegou quieta, e com ela, algo inesperado. Uma pequena reunião no quintal. Não uma grande festa como antes, sem salão alugado, sem colegas de trabalho, apenas família, e algumas pessoas que haviam ficado durante tudo sem escolher lados. Heitor completou 2 anos aquele dia. Ele correu pela grama descalço, rindo, perseguindo um balão que se recusava a ficar parado. Fábio ficou a alguns metros de mim observando ele. Por um longo tempo, nenhum de nós falou. Então ele disse suavemente. Eu costumava pensar que sucesso significava controle. Olhei para ele. E agora? Perguntei. Ele hesitou. Agora acho que significa não perder as pessoas que teriam ficado se você estivesse prestando atenção. Isso ficou entre nós por um momento. Não pesado, apenas honesto. Mais tarde naquela noite, depois que todo mundo tinha ido embora e o quintal ficara quieto de novo, Fábio me ajudou a carregar as cadeiras de volta para dentro. Coisas simples, coisas normais, coisas que costumávamos fazer sem pensar. Na porta ele parou.
Não estou pedindo o que tínhamos de volta, ele disse. Assenti. Sei. Ele expirou lentamente. Só não quero perder o que ainda temos. Olhei para ele por um longo tempo. Não como marido, não como inimigo, mas como um homem que finalmente entendia que algumas perdas não acontecem de uma vez. Elas acontecem lentamente no momento em que você para de notar o que importa. Não podemos reescrever, eu disse. Ele assentiu. E eu sei. Mas acrescentei depois de uma pausa, podemos decidir que tipo de pais vamos ser a partir de agora. Algo na expressão dele suavizou. Então eu quero fazer isso. Certo, ele disse. E pela primeira vez em muito tempo eu acreditei nele. Não porque tudo estivesse consertado, mas porque nada mais estava sendo escondido. Enquanto o sol se punha atrás das árvores, eu fiquei na varanda segurando Heitor, enquanto Fábio guardava as últimas cadeiras na garagem. O passado ainda estava lá. Sempre estaria, mas não definia mais cada canto do presente. Às vezes a cura não se parece com perdão. Às vezes se parece com duas pessoas aprendendo a não se machucar de novo. E às vezes a lição mais difícil de todas é esta. O amor sozinho não é suficiente para manter uma família unida. Mas a honestidade pode ser. Se você já viu algo que construiu lentamente se desfazer, você sabe como é fácil querer vingança. Mas às vezes o que te salva não é vingança nenhuma. É entender o que você ainda tem o poder de proteger e escolher isso todas as vezes. Se essa história fez você pensar sobre seus próprios relacionamentos ou alguém em quem confiou profundamente, sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos. E se quiser mais histórias sobre segundas chances, verdade e a força silenciosa que é preciso para reconstruir uma vida, pode ficar conosco, porque todo fim é apenas o começo de algo diferente. Fim.